geral. Porque o aluno que é mais interessado no orientador, que brilha mais, vai lá e conseguir as coisas do jeito que achava melhor. Os outros já ficavam um pouco Deus dará. Então eu fiz questão de criar um saber que fosse comum, que as pessoas pudessem reclamar onde é que estavam, para onde ir. E isso, embora tenham custado olhares transversados, mas eu acho que foi uma grande contribuição na organização do programa, porque as outras coisas eu fui oferecer com a situação. Então, bom, aquela outra questão última, é melhor você deixar para os outros a gente falar. Então, vai lá, Deus. Convidou vocês para vocês falarem sobre fundação do programa, dificuldades futuras, discussões e institucionalização, discussões, isso, de institucionalização e principalmente as conquistas nessa trajetória do PPGA. Não, quando eu comentei a professora que pegou ela, passou a aula para o senhor. Acho que o senhor como nós temos chamado a atenção, a jornada estudante da Mundial do Programa de Colaboração é o evento mais importante do nosso projeto. O programa não existe sem vocês. Não adianta falar do meu título, do meu livro, isso aí pouco importa. Importa se vocês vão fazer as dissertações, vão circular, se vão participar da reunião brasileira de antropologia, da reunião de antropologia do Mercosul, da reunião da antropologia na América Latina, da reunião da antropologia em Portugal, ou na AAA. Isso aqui tem sido o nosso empenho desde os nossos tempos de estudantes. Porque quando nós éramos estudantes, nós nos esforçamos, cada um à sua maneira, de trazer essas possibilidades dos colegas, né? Traduzindo os textos que eram inacessíveis, a bibliografia praticamente, a antropologia que você vê hoje, né? Não estava traduzida, né? Alguns textos clássicos antigos traduzidos, mas nós não terminamos. Um dia, numa outra mesa, num outro programa, eu estava lembrando, nós estávamos juntos, eu, Delma, Ricardo e Tânia Neiva, lembrando que o primeiro contato nosso com o Ritual Process de Victor Turner foi num curso de Cláudia Menezes, que era uma jovem, estava iniciando seu mestrado internacional, e trabalhava com o ritual mito, análise mito, mas depois eu vou estudar como mudança social no Brasil Central e mais tarde vou estudar os chavantes, tá? Foi para Bali, foi dirigir o Museu Índio, enfim, foi demitida da UF, porque fez uma crítica ao reitor e a demissão foi suspensa por uma intervenção do Manuel Guilherme Júnior, que era uma pessoa muito conhecida e era uma pessoa importante no Conselho Federal de Cultura e Educação, e conseguiram transferir para a Cláudia Menezes para o Museu do Índio, para o Rio de Janeiro. Aí ela foi para outro tipo de caminho. Tá? A nossa professora é uma professora muito criativa, muito jovem, muito bonita, e família também, e o Ricardo, ela deu para o Ricardo o processo atual, o Ricardo tinha mais facilidade para ver com os colegas, ele foi traduzido e apresentou o seminário, e eu não esqueci, do programa, enquanto ele se traduziu.
laboratório acadêmico, também nós, que éramos do laboratório acadêmico, também nos esforçávamos, não só para fazer traduções dos colegas que ensinam o futuro, mas também de divulgar para os colegas através de obras, que é uma coisa positiva, cheio de aulas, os textos, né, para que os textos tivessem circulação dos colegas. Como o senhor à tarde, à noite, para falar do programa, para falar da nossa formação, que dava se referir um apelo nosso amoroso à UF e nos levou a nos empenharmos tanto até hoje, porque agora, em relação à formação do programa, nos empenharmos aqui, a formação dos estudantes do programa fosse uma formação cada vez mais exitosa. Né? E que o programa que hoje tem alunos que foram alunos do programa, né? Que hoje são professores do departamento e professores do programa, professores de circulação internacional e grande reconhecimento. Né? Então, quer dizer, esse empenho nosso talvez tivesse dado porque nós não tínhamos quase nada. Uma vez numa reunião na antropologia, o cara ficou chateado comigo, porque me chamaram com uma mesa e achavam que eu tinha sido orientado pelo professor Castro Faria. Eu nunca fui orientado pelo professor Castro Faria. Primeiro que eu era maluco. São diferentes, são inserções diferentes. Ele era um professor fabuloso, se transformou num amigo, depois num colega. Mas foi orientador porque não formalmente, nem informalmente. Ele era um professor disponível, sempre para conversar, né? Nos intervalos, numa pizzaria, numa cervejaria, numa casa alemã, no Rio de Janeiro, saiu sempre a noite parque, o carro era um perigo, né? Tinha para andar com ele de carro, então, nós nos enterramos e tinha um caso como exemplo, só que ele foi uma salinha de luz. Então, era uma cadelinha que tinha um iate, ela realmente formava uma cadelinha, ficava assim do lado, e ali tinha uma mesa, uma cadeira, e tinha um mapa da Smithsonian. A Smithsonian é uma instituição americana, importantíssima. Publica com a instituição que publicou os trabalhos do Nobel, né? Justiça, a responsabilidade da prêmio publicado pela Smithsonian. É uma instituição americana que consagra as escolas americanas. Eu acho que o único nome americano que é publicado pela Smithsonian foi o Brasil inteiro. A teoria do processo civilizatório é um projeto monstruoso, marcado pelas teorias neuroevolucionistas, que é o filé mignon da antropologia americana. É isso? O filé mignon do professor que ensinou a nossa colega, ex-aluna da UF, que fez aquela palestra para vocês, para todos nós, Alcida Ramos. Ali se formou nessa tradição. Então, o Castro, ele impulsionava assim para a gente, porque, afinal de contas, ele era uma figura mística, quase mística. Ele tinha comparado o jovem religioso à expedição para dar origem a toda a trajetória, a carreira como antropólogo e como acadêmico, de um trato não sentido de academia francesa, que era o projeto do jovem expositor. Então, embora ele tivesse uma posição muito incômoda, né, fiscal da exposição, ele era um cara, era um antropólogo, nós conhecíamos, que batia de frente com ele, um antropólogo que tinha feito uma viagem de 9 meses, atravessando várias sociedades, indígenas, fazendo, documentando, etnograficamente, que era um dos atores importantes no campo da antropologia, na constituição do campo da antropologia, no sentido estrito no Brasil, que foi o primeiro presidente
da Associação Brasileira de Antropologia. Foi? Esse camarada era o professor da Faculdade Fluminense de Filosofia, cujo relatório de 1949, que voltou pelo departamento, não voltou fora, eu tirei uma cópia, se você encontrar, eu estou, onde o catedrático, chamado catedrático, faculdade particular, fazia um relatório anual para o diretor do CAS, fez esse relatório, ele faz um balanço, onde já se via o caráter, o empenho do CAS de modernizar o ensino das ciências sociais aqui e, sobretudo, da antropologia, que vai ficar marcado numa pequena comunicação que ele fez, 10 anos após a primeira reunião brasileira de antropologia, onde ele mostra que há coisas no ensino da antropologia que não se sustentavam mais e que era, ele não disse isso, né? Ele era um homem muito elegante, escrevendo, muito sóbrio, escrevia magnificamente, sóbrio, escrita. Ele mostra, por exemplo, que a antropologia biológica era inútil. A antropologia física nem falar. A antropologia física era descartada no famoso colóquio de Cold Spring Harbor, na década de 50, o Washburn, que era um grande antropólogo que trabalhava com antropologia biológica, e mostra que a antropologia não podia mais se basear numa coisa de morfologia, coisa fenotipo, cor da pele, textura do cabelo. O problema mudava o parâmetro, que era a genética humana, ou seja, genética de populações humanas. E também começa exatamente um pouco antes, na década de 40, primeiros, a formação, não começa com a formação dos primeiros neurocientistas no Brasil, por Teodósio Dobzhansky, que foi para São Paulo. Nós líamos essas pessoas, ainda, na graduação. Se lia Mankind Evolving, do Teodósio Dobzhansky, se lia aquela coisa. Depois foi saindo de circulação. A nossa turma já começou a pegar isso marginalmente. Mas se lia Nestor, o russo, que falava sobre as raças humanas, sobre populações humanas. Isso fazia parte do programa de antropologia, mas já com o Castro Faria mostrando que era inútil. Os estudantes não tinham essa formação e os professores também. Se fosse olhar no microscópio, não via nada. Isso saiu do ensino da antropologia, como matéria obrigatória, na UF. Quando eu fui em 78, era obrigatório. Quem tirou o ensino obrigatório da antropologia criou um golpe de mestre. Porque se a antropologia biológica fazia parte do curso de introdução à antropologia, qualquer professor do departamento poderia dar disciplina. Aí, o biólogo do programa nacional falou, bom, então é optativa, põe aí. Ele estava favorável, porque ele perdeu assim um golpe de mestre. Ele queria insistir que era um nicho para trazer os alunos, sobretudo formados na UERJ, por Marília, que era uma pessoa que Castro Faria respeitava muito, mas trabalhava com matemática. Os antropólogos trabalhavam com a chamada antropologia social, passavam longe. Nós, no Museu Nacional, não só nós, mas os alunos da PCP, jamais imaginaram que existia no Museu Nacional. Isso é mentira. As pessoas estavam no Museu Nacional, mas não tinha a menor ideia de quem que trabalhava com botânica, com etnobotânica, com paleontologia, com ictiologia, com malacologia, ninguém sabia nada. Eles entravam ali e saíam, como se só existisse aquela secretária, aquele departamento, e ponto final. Achavam que o boletim era do departamento, tinha um boletim. Nem o boletim nós tínhamos ideia que existia. Porque era o boletim que todo mundo tinha acesso. Então, nós tínhamos esse exemplo. Querendo ou não querendo, dado os alunos que estavam, muitos que gostavam do Castro Faria, o Castro Faria diziam frases assim: as teorias, meu filho, estão nas prateleiras. A gente detestava ouvir. O que ele estava dizendo para a gente, você não vai ficar explicando Marx não precisa ser explicado. Você vai usar ou não vai usar? Como é que você vai usar? Criativamente para ficar repetindo isso aqui. Ele não tolerava isso. Ele tinha. Então,
Então a gente foi bem socializado, na base da marreta, mas fomos. Claro, aquilo era. Você começava a ver toda coisa científica. Os alunos às vezes queriam perguntar questões epistemológicas, fenomenológicas. A gente tinha que perguntar cara as coisas, tem que tirar dele como autor, ator, importante na constituição da antropologia. Então, como eu disse ontem, Niterói não é tão merda assim. As pessoas com as quais nós convivemos eram pessoas desse naipe. O Castro Faria era um deles. A Lúcia Ramos Câmara, que foi professora da nossa época também, ela estudou em Colômbia. Ela era a única que tinha estudado antropologia antes de botar o pé aqui, em Colômbia. E ela era aluna de um linguista importante, Joaquim Matoso Câmara Júnior, e trazia com ela, no modo dela, muito especial, era uma pessoa tímida, mas ela conhecia a antropologia. Conhecia a história do Valentesco e nos deixou assim precocemente, né? Mas ela estudava movimentos messiânicos, quer dizer, uma dimensão muito importante de estudos, que eram estudos desenvolvidos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Melanésia. O orientador do professor Otávio Velho, quando foi trabalhar, era um cara que tinha trabalhado com movimentos messiânicos no Pacífico Ocidental. Então, por exemplo, Trumpet, Shell Sound, a gente tinha tudo isso na graduação. Não como graduação. Nós sabíamos da existência que estão hoje aqui na graduação. Então, e nós tivemos o privilégio de sermos alunos de jovens que acabavam de ingressar no mestrado disciplinar de antropologia social e internacional e tinham na UF o acolhimento. Porque o benefício era mais complicado. Havia uma rivalidade. A divina da Faculdade Nacional de Filosofia vinculou até teses na USP entre a titularidade que veio a ser depois do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da FJ, de Antropologia, e o Museu Nacional. O Museu Nacional, alguns colegas do Museu Nacional é um coletivo social anônimo, Museu Nacional, é uma morada das musas, então, alguns hoje viram com desdém, desprezo aquilo que tinha sido resultado dessa disputa com a Faculdade Nacional de Filosofia, que o Museu Nacional não pertencia. Ele era vinculado ao gabinete da Presidência da República, ele não pertencia ao FRJ, depois ele vai pertencer. Então, essa disputa fez com que houvesse um certo mal-estar. E na UFRJ é que essas áreas tinham sido desmontadas. A UFRJ é que lá nos anos 60, essas áreas todas tinham sido desmontadas pela ditadura. Então, a terra arrasada. A UF ficou, como já falei antes, um pouco preservada por vários motivos. E extemporaneamente, na nossa geração, é que vai acontecer esse distúrbio, do ponto de vista do governo, de tirar um monte de comunista, passar o cerol para a luta, que foi o Gabriel Mantela toda. Então, foi a partir de 76. Exatamente, na virada de 76 a 77, em fevereiro de 77, eu, Ricardo Gomes de Lima, Tel Santiago, que era um professor colaborador, fomos. Nosso contrato não foi renovado. Isso chamava-se cassação branca. Vários motivos para se dizer. Os seus documentos não vieram do Brasil. Pronto. Como o Kant falou, os seus documentos não vieram do lá. Esse gesto. Então, começa-se um outro processo. Nós falamos também dele, no enterro cerimonial da chefe do departamento, Maria Helena Mendes de Abreu, que era vinculada ao setor de formação. A vice-reitora, que era do departamento de Química, também era vinculada ao departamento de
formação. O diretor do SEG não era, que era um psicólogo, professor de Lisboa, mas também não tinha coragem de se confrontar com esse tipo de poder, mas sabia que tudo estava acontecendo. A diretora do Instituto, antropóloga, Maria Maia de Oliveira Feijão, também não abriu a boca, mas se opôs a nada disso. Não consta nenhum documento que eu saiba a fala de nenhum dos professores contra isso que aconteceu no nosso departamento. Sobretudo na área de antropologia, no departamento de ciências sociais. Vários professores de sociologia e de ciências políticas e antropologia tiveram que sair. Alguns pediram demissão. Eu mencionei a Margarida Maria Moura. Né? Pediu a demissão errada. O chefe do departamento, o chefe do departamento não trabalhou com aquilo. Né? A diretora, né, Maria Moura, ela acabou junto com o cabelo. Ela não foi demitida, não. Ela foi fora. Então, nossos modos de ingresso na UFBA eram muito diferentes já na nossa época e antes da nossa época, não era muito claro. Nós tínhamos um processo de seleção pública. Né? Era um concurso. Todas as coisas do concurso. Edital, banca, temas e coisas. Tinha uma seleção pública para auxiliar em ensino, que era um estágio probatório de 2 anos renovado por mais 2 anos, tem mais de 15 anos, como estamos falando, era 2 anos renovado por mais 2 anos, e às vezes se utilizado por mais 2 anos. Foi o caso do Wagner Mendes Borges, do Francisco, José Francisco Ferraz, professor de ciência política, e alguns outros. Né? Então, esse processo, nós assistimos às aulas dos nossos professores, testemunhas do concurso, que eles foram obrigados a se inscrever, senão eles estavam fora da UFBA. Eles não tinham que ter uma dispensacional. Ex officio, eles foram inscritos nesse concurso. Evidentemente, todos passaram. Porque tinha professores de outros lugares que realmente falavam Edmond, projeção na parede. Edmond, Lick. Professores antigos da UFBA, não daqui. Aí dizia assim, virava para a banca, o professor Cássio Faria, virava para a caixinha, sempre para o corpo dele, a banca, dizia assim, olha, Joãozinho, o que você quer perguntar aí, cara? Aquele que Joãozinho na sua pista, a mulher achava que podia interagir. Era um concurso. Não eram pessoas ruins, não eram mau caráter, eram pessoas que caíram de paraquedas, naquele concurso do Museu Nacional. O Museu Nacional é a mesma coisa. Eu tinha encontrei o Pitaguari, era um conservador de museu. Ele era um conservador de museus, tinha trabalhado no Museu de Gotemburgo, no museu que conhecia o Banco do Guanabara, trabalhando no museu, era um conservador de museus. Aí transformaram todos os técnicos em professores. Então, todos tinham que fazer um concurso, todo professor para dar aula. Compreende? Então, não tinha nada a ver com aquilo. Eu dava aula para serviço social, no campo. Era uma das escolas mais antigas da UFBA. O social no campo. Importante, formou gerações. Ela não tinha nada a ver com o negócio de ensino de antropologia, mas ela não caiu lá, botava na antropologia. A nossa professora também era excelente caráter, e eu não concluí isso, bati de frente com ela, com o problema. Ela me deu uma prova para nós todos, uma prova que era descreva o que era deitado, o que era em pé. Eu saí da sala de aula com aquela prova, quem que mandou? Aí ela falou assim, só vai reclamar com o titular. Eu falei, quem é o titular? Isso aí pela porta fora. Fora do Cássio Faria. Wagner, o chefe da polícia. Aí o Wagner, o que foi que houve? Quando eu falei, não, senta aqui, por favor, senta aqui. E foi me explicar o que tinha acontecido. Depois, ela se transformou uma grande amiga, ela era uma pessoa excelente. Cordata. Investia em termos das coisas boas do departamento. A Lúbia,
ela era uma senhora baixinha, tinha um forte estrada, muito bonitinha, não era nova. Ela tinha uns netos que ela levava para tomar banho na praia de Itacoatiara, voltava, tinha um problema. Agora, ela estudou antropologia que ensinaram ela no Museu Nacional. O Museu Nacional é um programa não existia. Então, agora queria descrever o piada. Nós fizemos essas coisas todas porque nós tínhamos essa intimidade no departamento. Muitos de nós fomos monitores, monitor, já falei com o monitor, então virou uma coisa aí de reportar jornal e criar coisa, não era isso não. Então, nós éramos socializados para sermos professores também. Mas não queriam que nós fôssemos mestre de escola. Nós não queríamos que a gente fosse mestre de escola. Você vai ser mais um mestre de escola? Você é mestre de escola como ele, né? Eu dava aula, né? No meio da aula, na faculdade de filosofia, como estudante, ele dizia, para comprar um apartamento. Eu tinha 4 filhos, como é que ele ia fazer? Ganhando pela micharia, mas eu tinha que dar aula. Então, eu dava aula. Então, quando nós viemos para ser professores, nós tínhamos essa identificação com os nossos professores. E a minha filha, eu acho que talvez tenha sido mais notável formador de muitas gerações anteriores, Gerson, Oliveira Moura, Márcia, Bandeira de Melo, esse pessoal todo foi aluno de Chave, né? E as pessoas lembram de Chave. Quem lembra de Roberto da Mata? Roberto da Mata foi pela cidade de Silvio. Há um tempo, agora. Ninguém lembra de Belate. O Sérgio Belate foi professor também durante pouco tempo. Alcida não foi. Roque não foi. Roque fez licenciatura. Roque lembra. Roque mineiro, né? Mineiro tem que estar bem no baiano. Os paulistas inventaram a ciência, a cultura. Os baianos inventaram a cultura. Os mineiros inventaram o jeito de azulejar o pão de açúcar. Então, uma mega cultura. Então, o programa surgiu, vocês já ouviram, o Gante falou, a Guilherme falou, certamente Laura vai voltar ao tema. Eu não vou me estender nisso. Só quero dizer que nós tivemos excelentes professores. Nunca tinham publicado um artigo na vida. Professores que não tinham escrito suas dissertações de mestrado. Professores que, portanto, não eram doutores. Professores que nunca tinham escrito um artigo, portanto, nunca tinham escrito um livro. É isso. Nem o Castro Faria, que era um professor titular. Ele escrevia artigos. Inumados, como ele dizia, inumados, enterrados em publicações oficiais. Por isso que os textos que ele vai publicar depois chamam de textos exumados. Exumados porque eles estavam enterrados em publicações oficiais. Que ninguém lê. Então, os anais do Museu Nacional, o boletim do Museu não sei o quê, ninguém lê isso. Então, os anais das sociedades de americanismo de Paris, só um cara que estudava, que ia procurar um negócio do índio, dando a cabeça para baixo, o outro só amputou a mão direita, simbolicamente, aí para procurar o canal. Ninguém quer saber disso. Ninguém ia ler isso. Só uma pessoa que estiver dentro do museu. Não num programa, dentro do museu, obrigado a se publicar. Então, a Delma, vocês devem a Delma o fato desse programa não ter afundado há muito tempo, que ela selou, e essa que ela falou, essa pessoa com muita simpatia, porque ela era rigorosa na ideia que nós devemos ter dos prazos. Se não tivesse observado os prazos, você não tinha avaliação se você sustentasse. Né? Se não entregasse um artigo, ou para a revista, ou para esse revista, também a revista não ia para frente. Né? E, por exemplo, não bastava ter um financiamento da revista, você carregar um piano da revista. E esse piano, você pode ter dividido com muitas pessoas, mas eu acho esse piano, no sentido positivo,
quem levou esse programa foi dela. E quando coordenou a parte de bolsa do programa, também foi de muito pouco, mas muita transparência nos critérios que nós adotávamos. Tínhamos que pagar, estávamos em discussão, mas existiam critérios. Então, nós todos passamos pelo programa, como coordenadores, nós vivenciamos os momentos das avaliações. Tá? E foi com muita satisfação que nós fomos obtendo o reconhecimento dos avaliadores, porque você não pode se auto-atribuir excelência. Tá? Você não pode fazer isso. Então, esse reconhecimento, que acabou se tornando um reconhecimento da nossa excelência, com a nota 6, né? Que alguns anos atrás as pessoas, alguns colegas, por cima da nota 6, e sempre no nível de dentro, sempre, né? Aquele que quer diminuir a massa, tem sempre. Então, nós passamos por isso com muito orgulho, né? Realizamos nossos concursos, renovamos o nosso quadro. Eu, quando fui chefe do departamento, em 1994, aqui, eu tive o prazer de trazer para o colegiado do Instituto a proposta, que eu insisti que o Castro Faria fizesse no papel, o primeiro núcleo de pesquisa, né, que é o NUFEC, que reuniu estudantes e professores sem hierarquia, né, que era o Castro Faria. Ele escreveu o que está na foto do original. Então, mas o NUFEC só foi se institucionalizar como realmente uma pesquisa muito tempo depois, com um projeto que nós escrevemos, eu, Cante, Eduardo Tavares Paz e Aguinaldo Nepomuceno Júnior, filho do Aguinaldo Nepomuceno, que era um PADCT. Nós ganhamos e recebemos uma grana branca, barra preta, não pode ser para ser branco, fica branco, fica preto, a grana se bota fogo. Deu para a gente sustentar não só bolsas de pesquisa, como fundar, melhor dizendo, estimular o desenvolvimento de um outro programa de validação, que foi o programa de validação de biologia marinha, o que mostra que essa interdisciplinaridade não era apenas cascata nossa e uma coisa para dar um jeitinho de consciência política. Ela efetivamente se deu com outras áreas do mundo acadêmico brasileiro. Então, a área das ciências naturais, né? Por exemplo, muito mencionado a biologia marinha. E esses projetos nos animaram, nos foram qualificando como um grupo que era capaz de não só criar uma demanda qualificada, chama-se demanda qualificada, junto aos órgãos, negros, considerados, se continua a apresentar, para fazer uma demanda qualificada, como nos qualificaram para ousar competir no plano nacional com vários laboratórios, programas, departamentos, inclusive privados, laboratórios privados. O PADCT não é uma coisa só para a universidade, é ciência e tecnologia. E nós conseguimos, o Kant conseguiu ter várias chamadas de universal, os alunos importantes, no cinema liberais, cada momento, ajudava a manter os estudantes numa atividade constante. E o programa, como se mencionou ontem, sempre, muito mais ataques do centro de professores que apresentar o trabalho com os seus estudantes, nós fazemos isso e nos empenhamos que os nossos estudantes circulassem a socialização acadêmica deles, possibilitando as reuniões da ABA, tudo isso. Depois de tudo, ajudar com a gente apresentação. Senão vocês podem realizar, nenhum professor chamou para mim, para lugar nenhum. Nem tinha dinheiro, eles podiam até ter vergonha, ele escondeu os estudantes, eles responderam, uma maluquice qualquer, isso é bobagem, o próprio conselho, isso lá na USP para mim. Não, mas estudante de graduação, não pode ser uma de bobagem para matar a USP, não pode ser bobagem não. Bom, era estudante.
educação. Depois se criou um fórum judicial estudando para você. A UF tem um papel importante na constituição desse fórum. Então, então nós realizamos, o que eu chamou a atenção disso, a reunião brasileira de antropologia. Ou seja, vocês, a instituição que apoia vocês, o programa que apoia vocês, foi lançado na comunidade acadêmica com grande pouco de circunstância, por não subtítulo de um artigo da Guarda. E com grande pouco de circunstância, ou seja, numa reunião brasileira de antropologia, não é verdade? Ou no FEP, tudo junto. Né? E os concursos de titulares. Então foi uma coisa muito importante. Não foi uma apresentação qualquer. Não foi uma noite de debutantes qualquer. Foi uma senhora noite de debutantes, com direito à valsa da meia-noite, troca de sapatinho, batom, tudo. E eu acho que você vai ser nome de nós, todos os professores, nós temos uma agradecida a vocês, porque foi vocês que tornaram isso possível. Tendo, como nós fizemos no passado, aderido a uma proposta de